A Igreja de Deus nos dias de hoje. Sem dúvida alguma, os cristãos de hoje estão confundidos acerca da Igreja. Existem centenas de denominações em todo o mundo, e todas presumindo ser a Igreja verdadeira. O popular slogan, vá à igreja que mais lhe agrade, aceita essa condição e supõe que a palavra de Deus seja falha em nos dar uma provisão adequada para esses tempos, guiando-nos em meio à confusão que reina na cristandade. Mas será que o Senhor Jesus Cristo queria deixar seus seguidores sinceros em um tal estado de confusão? Vamos diretamente às Escrituras para mostrar o que Deus nos diz a respeito de sua igreja nos dias de hoje. A primeira epístola a Timóteo apresenta a casa de Deus. 1 Timóteo 3,15. De acordo com o pensamento de Deus. A segunda epístola apresenta a casa quando ela está arruinada pelo fracasso do homem e em sua ruína. Ficou semelhante a uma grande casa, na qual não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. 2 Timóteo 2:20. O crente que uma vez tenha visto a verdade da igreja ou assembleia como a casa de Deus, tal como ensinam as Escrituras, talvez não encontre nada ao seu redor que corresponda ou se ajuste a essa verdade. O que mais vemos na cristandade é uma grande casa na qual há vasos, uns para honra e outros para desonra. Será que a palavra de Deus dá instrução para o seu povo em condições como está? Sim, ela mesma nos dá a resposta. Se desejamos andar neste mundo de acordo com o propósito de Deus, devemos aprender que, por maior que seja a nossa inteligência natural, por mais que nossa mente tenha sido instruída, por mais que seja nosso conhecimento das Escrituras, e por mais sinceros que sejam nossos desejos, se confiarmos em nossa inteligência, não poderemos achar a senda de Deus para o seu povo, em meio à confusão reinante na cristandade. Não somos capazes de encontrar o caminho por nós mesmos em meio às crescentes dificuldades. Tamanha é a contínua oposição à verdade, ou de um dos desembaraços, ou de nos desembaraçarmos das várias questões e dificuldades que continuamente surgem. Após conhecermos claramente nossa total incompetência, podemos aprender que não cabe a nós encontrar nosso caminho como melhor possamos fazê-lo, e que Deus nunca esperou de nós que tivéssemos alguma sabedoria ou capacidade em nós mesmos para andar de acordo com os seus pensamentos. Bem podia o Senhor dizer a nosso respeito: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Deus tem feito provisão para que conheçamos a sua vontade. Há 3 coisas que devemos recordar. Primeiro, temos uma cabeça no céu. Cristo, na glória, é a cabeça de seu corpo, a igreja, e toda a sabedoria está na cabeça. Não temos nenhuma sabedoria em nós mesmos. É de extrema importância deixarmos nossas próprias cabeças e olharmos para Cristo como a cabeça que nos guia. Se confiarmos em nossas próprias cabeças, não estaremos na prática ligados à cabeça. Colossenses 2:19. Segundo, o Espírito Santo, uma pessoa divina, está na terra. O Senhor sabia que o seu povo não seria capaz de manter-se por si mesmo, em um mundo do qual ele estaria ausente. Antes de partir, ele disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade. Esse vos ensinará todas as coisas."
João 14, 16, 17 e 26. A defesa e a manutenção desta verdade não dependem dos crentes, mas da presença contínua do Espírito de verdade. Terceiro, temos a Santa Escritura que, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. E que nos mostra como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Mas, uma época em que a casa de Deus foi convertida em uma ruína, e quando já não temos mais a realidade da verdade, o homem de Deus ainda pode recorrer à infalível autoridade das Escrituras, por meio das quais pode verificar todas as coisas. Contudo, em hipótese alguma, a ruína do cristianismo, qualquer que seja o seu grau, poderá alterar a Cristo, ao Espírito Santo ou às Escrituras. Cristo continua sendo o cabeça no céu, com toda a sabedoria necessária para o seu povo, tanto para estes últimos tempos, como foi nos primeiros dias da cristandade. O Espírito Santo habita entre os que creem, com inalterável poder para guiar e reger. As Sagradas Escrituras permanecem com sua autoridade suprema e inalterável. Não obstante, a cristandade como um todo tem posto de lado a Cristo, ao Espírito Santo e às Escrituras. Os grandes sistemas religiosos dos homens têm retido o nome de Cristo, enquanto têm abolido a Cristo como cabeça no céu, nomeando-se cabeças terrenas. Roma tem seu Papa, a Igreja Grega, seu Patriarca, as igrejas protestantes, seus reis, arcebispos, presidentes ou moderadores. Por conseguinte, nesses grandes sistemas, pouco ou nenhum lugar é deixado ao Espírito. A máquina religiosa e os artifícios carnais do homem têm excluído o Espírito. E, finalmente, os homens têm lançado o mais implacável ataque contra as Escrituras, manipulando-as a seu bel prazer, até ao ponto de não restar quase nenhuma seita na cristandade que mantenha certo grau de reconhecimento de que toda a Escritura é divinamente inspirada. 2 Timóteo 3,16. O que devemos fazer? As Escrituras nos respondem definitivamente o que nós devemos manter e como devemos atuar sobre dois grandes princípios. Primeiro, separação de tudo que é contrário à verdade de Deus. Tudo quanto seja uma negação da verdade da Igreja, tudo quanto negue a Cristo como sendo a única cabeça de sua Igreja, tudo quanto negue ao Espírito Santo como sendo o nosso todo suficiente guia, e tudo quanto negue as Escrituras como sendo nossa absoluta autoridade, a qual permanece imutável. Segundo, a associação com tudo quanto está de acordo com Deus. Depois de termos nos apartado do mal, as Escrituras insistem neste outro ponto igualmente importante. Em poucas palavras, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Isaías 1, 16 e 17. O que nos dizem as Escrituras quanto à separação do mal? Todos devemos admitir que a separação deste mundo ímpio foi sempre necessário para o povo de Deus, em todos os tempos.
Todavia, nesse tempo em que a cristandade encontra-se corrompida, temos instruções específicas para uma separação em 3 aspectos. Primeiro, a separação de todo sistema religioso, que é uma negação da verdade de Cristo e da Igreja. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus 13:13. O arraial ou acampamento era o sistema judaico estabelecido originalmente por Deus. Era composto de um povo em um relacionamento exterior com Deus, com uma ordem terrena de sacerdotes. É evidente que os sistemas religiosos da cristandade foram formados sob o modelo do arraial ou acampamento. Geralmente, são compostos de uma mistura de convertidos e inconvertidos. Tais sistemas são, definitivamente, de um apelo ao homem natural, pois têm os seus santuários terrenos, seu ritual e sua ordenação humana de sacerdotes ou líderes que se colocam entre o povo e Deus. E assim, imitando o arraial ou acampamento, os cristãos puseram de lado a Cristo como a cabeça, ao Espírito Santo como guia e as Escrituras como autoridade. Se quisermos dar a Cristo o seu verdadeiro lugar, devemos, em obediência à palavra de Deus, sair a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus 13:13 novamente. Segundo, as Escrituras também nos ensinam, de uma maneira muito clara, a separação da má doutrina. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2,19. Todo aquele que confessa o nome do Senhor, por sua profissão de fé, identifica-se com o Senhor e é responsável de apartar-se da iniquidade. Está bem claro que essa passagem está se referindo à iniquidade como sendo más doutrinas. Não devemos associar a iniquidade com o nome de Cristo. Pode ser que seja muito custoso agora nos separarmos da iniquidade. Mas qual é a estima que temos de Cristo? Terceiro, estas mesmas Escrituras nos pedem para nos separarmos de pessoas más. 2 Timóteo 2,20 nos fala de vasos para a honra e vasos para a desonra. E o versículo seguinte diz que devemos nos purificar dos vasos para a desonra, para sermos vasos para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor. 2 Timóteo 2,21. Aqui está se referindo às pessoas e não a meramente a doutrina. Em outras palavras, à medida que nos separamos destes vasos, pessoas, não apenas suas doutrinas, somos santificados e feitos úteis para uso do Senhor. Não é suficiente o não apoiar suas doutrinas, pois só pelo fato de se estar associado a eles, há contaminação com o mal. Todos os esforços possíveis têm sido feitos na cristandade para debilitar a força desta passagem. Assim, as Escrituras nos ensinam, com toda a evidência, a separação dos sistemas, os quais são uma negação da verdade, das falsas doutrinas que negam a verdade e dos vasos para a desonra. Pessoas que não praticam a verdade. A separação, ainda que necessária, é sempre negativa, mas deve ter também algo que seja positivo. Isto nos leva ao segundo e grande princípio, a associação com o bem.
devemos seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. 2 Timóteo 2:22. Primeiro deve haver a justiça ou retidão. Qualquer que seja a profissão de fé que o homem faça, se não há nenhuma evidência de justiça prática, não pode estar de acordo com Deus. Mas a justiça não é bastante. O que é justo e o que é injusto não são suficientes para determinar o caminho do cristão. Ele deve, por princípio, fazer o que é justo, mas para andar com desembaraço no caminho do Senhor, se requer fé, portanto, com a justiça deve haver a fé. E a justiça e a fé preparam caminho para o amor. Se o amor não é garantido pela justiça e pela fé, se degenerará em mero afeto humano, o qual será usado como desculpa para não se atuar com firmeza e para passar por alto ou mal. Logo, estas qualidades conduzem à paz. Não a uma paz desonrosa que faz compromisso com o mal, com a incredulidade, com a inimizade, mas uma paz honrosa que resulta da justiça, da fé e do amor. Se seguirmos assim essas preciosas qualidades, encontraremos outros fazendo o mesmo, aqueles que, com o coração puro, invocam o Senhor, com os quais, somente com os quais, devemos nos associar. A separação não significa o isolamento. As Escrituras nos mostram que sempre haverá aqueles com os quais poderemos estar associados ou reunidos. Portanto, essas passagens das Escrituras fornecem ao povo de Deus instruções precisas para os dias de hoje. Não nos sugerem nem uma só vez que saiamos fora da casa de Deus. Para fazê-lo, teríamos que sair totalmente fora deste mundo. Mas, do mesmo modo que não podemos sair da casa, somos responsáveis de nos apartarmos do mal que há dentro da casa. Não nos é dito que voltemos a construir a casa. É, portanto, nossa responsabilidade andarmos na luz do que foi no princípio, e que os olhos de Deus ainda existem. E isto, apesar de todo o fracasso do homem. Essas três coisas são necessárias: o reconhecimento de Cristo como a cabeça, o governo e guia do Espírito Santo, o atuar de acordo com as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Querido ouvinte, está o seu coração pronto para corresponder a isto?